Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, obra fundamental da doutrina espírita de autoria do nosso querido Allan Kardec, que não foi codificador, ele foi autor da doutrina espírita, ele e todos os espíritos, mas não foi um negócio que foi dado de presente para ele, exigiu muito trabalho, muito senso crítico, milhares de médiuns, milhares de espíritos, né? Então foi um trabalho a muitas mãos e o Kardec é o centralizador de tudo isso. Nós estamos no capítulo 17º, que fala sobre o tema sedes perfeitos. Hoje eu estou encalacrado. E vamos estudar algumas instruções dos espíritos, né? Nessas partes do capítulo, os espíritos vêm nos dizer, com referência ao tema abordado e aos trechos de evangelho que foram estudados, aí eles vêm trazer algumas instruções referentes a esse assunto, né? E nós vamos falar sobre o dever hoje. Então, sem demora, vamos para o texto. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e, em seguida, para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não tem testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas, muitas vezes, mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem, como determiná-lo, porém, com exatidão. Onde começa ele e onde termina. O dever principia, para cada um de vós, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Bom, vamos começar então falando sobre isso, né? O que é o dever? Obrigação moral da criatura para consigo mesma antes do que os outros. É a primeira coisa. Dever, lei da vida, né? E na ordem dos sentimentos diz que o dever é muito difícil de ser cumprido, especialmente, né, se tem paixões envolvidas, e o dever íntimo do homem, ele é entregue ao seu livre-arbítrio, né? A consciência é que determina. E como é que a gente determina, né, com precisão, onde começa, onde termina o dever? O dever começa para cada um de nós exatamente no ponto em que ameaça a felicidade ou a tranquilidade do próximo e acaba no limite que não deseja ninguém transponha com relação a vós. É sempre aquele negócio do amar aos outros como a si mesmo, ou seja, primeiro a gente se ama e depois a gente ama o outro assim como a gente se ama. Então o dever está inserido aí, né? Ele começa quando a gente ameaça a felicidade de alguém, até a nossa própria felicidade, e termina quando alguém está entrando nos nossos limites, né? A gente tem liberdade até o limite do outro, tem que sempre ter isso em mente. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância dos seus efeitos. Então, assim, na dor todos somos iguais, né? Ao bem é infinitamente diferente, depende da aplicação de cada um de nós que temos. O dever é um resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta, é austero e brando,
pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, considera-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como de sua mãe e o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Essa mensagem foi recebida em Paris, 1863, por um espírito chamado Lázaro. O que a gente entende que é esse dever? Eu, Evandro, entendo que é dever. Não é o dever profissional, o dever. Eu, Evandro, entendo que estamos falando da consciência, né? Que a gente sabe o que a gente precisa fazer. Em todos os aspectos da nossa vida, a gente sabe o que precisa fazer, na hora que precisa fazer, ou se precisa se aconselhar com alguém para saber o que fazer. Mas este dever, eu poderia chamá-lo de consciência, que me mostra o que eu preciso fazer para que eu possa progredir na vida, o que eu possa viver, né? Então, o dever de me alimentar, de conseguir o sustento para eu comer, porque eu sei que se eu não comer, eu vou pro brejo, né? Não tem jeito, vou morrer. O dever de honrar com amor as pessoas que me circundam, aqueles que eu escolho conviver, né? Não só da família, como dos amigos, né? Eu entendi nesse texto que estamos falando de consciência, que este dever, o que eu preciso fazer para progredir na vida, está impresso em mim e eu sei como é que isso funciona. E você? O que você achou desse texto? Eu acho que o Lázaro poderia ter sido um pouquinho mais claro, né? Mas ok, beleza? Estamos aprendendo. No próximo episódio, nós vamos falar sobre a virtude. Então, eu te espero como sempre. Obrigado por ter chegado até aqui e até o próximo Evangelho no Lar. Tchau!